Bom, como vimos esta semana, o Ministério da Agricultura anunciou a inclusão de mais 16 estados e também o Distrito Federal como áreas livres de febre aftosa no Brasil, sem vacinação. Uma boa notícia para o mercado, que espera agora os reflexos dessa medida. E aí é um assunto para a nossa conversa de hoje, com Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado. Oi, Fernando, boa tarde, tudo bem? Sebastião, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade no AgroMais e sim, vamos falar aí sobre essa ótima notícia para o setor. Podemos aí ter boas novidades com relação a isso no médio e longo prazo, não é algo imediatista, mas de fato é uma boa notícia aqui para o nosso setor carnes. Os nossos encontros aqui nesses últimos dias têm sido de boas notícias nesse sentido, né? O ano meio que começou bom para a pecuária, não digo de preço, mas eu digo de estratégias aí, né? Tem a abertura da China lá para os 38 frigoríficos, tem agora o anúncio de mais áreas livres de febre aftosa. Aí você diz que o reflexo não é imediato, Fernando? Como é que acontece? Bom, a grande questão aqui é o seguinte, nós temos mais estados agora habilitados, capacitados, né, para exportar carne bovina e carne suína com destino a Japão e Coreia do Sul, que são mercados mais exigentes que exigem aí o status de livre de aftosa sem a vacinação. Então, o que dá para destacar aqui também é que o Brasil tem esse planejamento de até 2026 que todos os estados brasileiros estejam livres de aftosa sem a vacinação, sem a necessidade de vacina. Então, o Brasil vai ganhar muito mercado com relação a isso. Está adotando medidas de biosseguridade muito robustas nas três carnes. Todas as carnes nós convivemos aí com medidas de biosseguridade bastante robustas e isso vai colocando um diferencial a mais para a carne bovina brasileira, para a carne suína brasileira, para a carne de frango do Brasil. Abre a perspectiva que o Brasil consiga exportar volumes ainda maiores, já é o maior exportador de carne bovina e de carne de frango, né? E tem espaço no decorrer dessa década para avançar ainda mais em termos de venda. Ô, Fernando, mas para além de volume e preço também, outros mercados também se abrem com isso, não? Sim, como eu mencionei, potencialmente Coreia do Sul e Japão são mercados importantes, muito exigentes com essas questões de biosseguridade, e isso de fato pode permitir que o Brasil consiga avançar em vendas nesses dois mercados, que são mercados relevantes, são mercados aí que o Brasil não exporta grandes volumes e pode, pelo menos não de carne bovina e de carne suína, né, pode abrir esse precedente para o Brasil vender volumes maiores. Então isso vai ser muito importante aqui para o Brasil conseguir essa notícia é muito bem-vinda realmente para o setor. Ressaltar aí, é claro, eu digo quase que prioritariamente, o trabalho da defesa sanitária no país afora, né, em muitos estados aí, que é exemplo, e é claro, muito do empenho, da adoção do pecuarista em regras e medidas que devem ser adotadas em práticas lá na pecuária também. Agora, ao mesmo tempo, isso nos cria uma responsabilidade ainda maior de manter esse status, né, Fernando? Fiscalização. Fiscalização vai ser a chave ali para evitar esse tipo de problema. Nós temos que lembrar que o desafio do status livre de aftosa sem vacinação é a dimensão das áreas de fronteira que o Brasil tem. O Brasil tem várias áreas fronteiriças ali com Paraguai, com Bolívia, são regiões mais complicadas. Então, a manutenção desse status livre de aftosa sem a vacinação vai exigir muita fiscalização, muito parecido com o que a gente está fazendo nos últimos meses em relação à influenza aviária, mantendo aí uma fiscalização bastante assertiva, mantendo o rigor sanitário bastante aparente, e dessa forma o Brasil vai se destacando. Temos problemas causados pela influenza aviária aqui no mercado brasileiro, são apenas 160 focos, e não afeta o nosso estado sanitário. Então, o Brasil realmente é um exemplo quando se trata dessas questões de sanidade animal, de biosseguridade. O Brasil aí está na dianteira dessas questões e consegue se destacar em relação a grandes produtores de carne, exemplo dos Estados Unidos, exemplo da União Europeia. O Brasil realmente está navegando muito bem, consegue produzir uma carne de qualidade e consegue atender às demandas mais exigentes em escala global. Exige também, né, Fernando, uma integração cada vez maior de toda a cadeia, né? Fiscalização aí, sim, pecuarista lá com o trabalho dele, a indústria também, né? Quer dizer, cada vez mais a junção da cadeia aí faz parte e faz diferença nesse processo, né? Ah, sem dúvida. É a verticalização dos processos, né? É você monitorar todas as etapas
desde os insumos que são adotados na pecuária, ou passando pelo bezerro, chegando ali na carne bovina que chega no prato do consumidor. Então tem que ter o controle de todas essas etapas para que de fato seja ofertado ali não só para mercado de exportação, né, mas para a população brasileira também uma carne bovina de altíssima qualidade que consiga realmente atender esse grau de exigência. O mercado hoje é cada vez mais exigente, pede cada vez mais esse tipo de questões de biosseguridade, questões que envolvem rastreabilidade também, questões ambientais. Então o Brasil está muito alinhado a isso e vai ganhando, vai avançando em vendas no decorrer dessa década, muito em função disso. Fernando, agora falando de gestão de negócio lá para o pecuarista, né? A não vacinação, ela significa a redução de custo também, né? Menos manejo, menos mão de obra lá no campo. E ele pode trabalhar a gestão do negócio aí com esse dinheiro que não vai lá para a vacinação, de certa forma, considerando também aí com vendas no mercado, não é? Como é que deve ser a gestão a partir de agora? É preciso a gente entender também que é a partir de maio só, né, que começa a valer aí a não vacinação. Neste mês ainda tem que vacinar pelo calendário de muitos estados, e aí a segunda fase, a segunda etapa da vacinação é que alguns já serão liberados, né? Mas, enfim, eu digo isso, para a gestão do negócio, com a redução desse custo aí, como ele pode trabalhar isso, talvez investir esse dinheiro também, como é que você vê? Bom, nós temos várias maneiras de agregar a margem dentro do negócio. A primeira delas é melhorar a sua receita via venda, mas a redução de custos, hoje, ela é fundamental quando nós olhamos para qualquer atividade. No caso da pecuária, qualquer redução de custo vai ser muito bem-vinda. E isso vai além, lógico, da redução ali desse custo que as doses de vacinação representam para esse pecuarista. Nós temos que ponderar também que quando um pecuarista que faz bons investimentos, investe em animais de reposição aí a preços mais descontados no momento certo, lembrando agora que nós temos boas oportunidades também dentro do mercado de reposição. Então, olhar com essas questões de gestão de preço, gestão de risco, gestão de custos é muito importante. Tá? É fundamental acompanhar, monitorar isso. O pecuarista brasileiro da porteira para dentro. Está dirigindo uma Ferrari hoje, nós temos ali uma pecuária de corte de alta performance, de altíssimo padrão aqui no Brasil, né? Investimento pesado foi realizado, investimento maciço. Então, basicamente, agora precisa proteger esse investimento, usando boas práticas também da porteira para fora, boas práticas de comercialização, boas práticas ali envolvendo gestão de risco, gestão de preço. Tudo isso vai ser muito importante ao longo dessa década. Por questões de eficiência de mercado, só os pecuaristas mais profissionais vão ter condições aí de se manter na atividade ao longo dessa década, uma década cada vez mais exigente na utilização dessas ferramentas de gestão, na utilização das ferramentas de proteção também. Tá bom. Bom, meio que para a gente concluir aí da semana, a última vez que conversamos para agora, como é que está se comportando o mercado? Você falou aí um bom momento de pensar no mercado de reposição, mas ainda a arroba não está lá, não alavancou ainda não, né, Fernando? Como é que está essa semana aí? Qual é a orientação também em termos de estratégia, considerando aí o preço do boi gordo? Bom, nós temos aí preços acomodados para essa semana, a arroba do boi gordo parou de cair, já é uma excelente notícia, né? Nós vimos a arroba de março para cá, de fevereiro para cá, né? Apresentando queda após queda. Nós iniciamos o ano, para se ter ideia, com uma arroba de 255, estamos nesse momento com negociações acontecendo em São Paulo entre 225 a 230, né? Então o mercado realmente ele perdeu muito valor de janeiro para cá, a arroba já caiu bastante. Agora deu uma acomodada, deu uma segurada nessas questões e realmente, para quem é recreador e para quem está trabalhando com engorda, olhar para o mercado de reposição, esse é o momento para fazer investimentos nas categorias mais jovens. Os preços ainda são oportunos e isso vai mudando conforme o ritmo de nascimentos vai diminuindo em função do grande descarte de matrizes que nós vimos ano passado e no início desse ano. Então isso vai ter um peso nessa nossa formação de preços aí mais adiante. Tá certo. Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Semana que vem você está de volta, né? É sempre um prazer participar aqui no AgroMais. Desejo uma excelente Páscoa a todos os nossos telespectadores. Até a próxima semana. Para você também, meu caro. Até a próxima semana.